episódio muito especial no nosso quadro Saúde Feminina em Foco. Nosso tema é forte, profundo e urgente. Endometriose, a dor invisível que precisa ser ouvida. Com a gente está a doutora Marília Campos, médica, que vai esclarecer tudo sobre essa condição que afeta entre de 5 a 10 mulheres em idade fértil. Bom dia, doutora Marília. Bom dia, boa semana para vocês, para todos que estão ouvindo a gente, para você também, Jô. É sempre um prazer estar aqui. E sim, endometriose é um assunto urgente e muito difícil de conversar, porque não temos muito, a ciência não tem muita explicação, né? Então, é um diagnóstico difícil de ser feito, mas muito necessário da gente conversar sobre isso. Muito necessário. E quantas mulheres, né? 5 a 10% das mulheres descobrem o diagnóstico de endometriose. E, doutora, como que a gente pode... Quais são os sintomas mais comuns da endometriose? E quais são ali o tecido que sai do útero e vai para outros órgãos? Como que é isso? Vamos explicar um pouquinho. Endometriose, então, endométrio é o tecido que reveste o útero, a cavidade uterina. E ele uma das teorias que existe sobre isso, porque não é exatamente explicado, né? Não tem um diagnóstico correto de como acontece, uma das teorias é o sangramento retrógrado. O que significa? No período menstrual, esse sangramento da cavidade, porque descama o endométrio. Essa descamação do endométrio, às vezes ela sai pelas trompas de falópio e sobe para a cavidade abdominal. Então, vai tecido endometrial em outros órgãos, principalmente ali os mais perto, a trompa de falópio, ovário, às vezes pode pegar abdômen, intestino, fundo de saco de Douglas, que a gente chama, que é uma cavidade que fica um pouquinho atrás do útero, assim, por trás, pega reto também, um pouquinho do intestino de baixo. Exatamente. E as causas mais comuns é dor abdominal, dor pélvica, dor retal, também às vezes dor ao defecar, dor ao urinar, sangramento ao urinar também, mas a mais comum é dor pélvica e dor na relação sexual, e tanto fora da menstruação quanto na menstruação. No período menstrual ela piora, né? Mas fora do período menstrual às vezes pode dar também e acaba afetando a vida pessoal sim, né? Porque sim. Dor da relação, ela não descobre o tempo todo com dor. Com dor. Inchaço abdominal também acontece bastante, é uma queixa bastante frequente. Infertilidade também pode acontecer, porque às vezes esse endométrio, esse tecido, ele obstrui as trompas de falópio, impedindo que o óvulo desça para ser implantado ali no endométrio, ter a fecundação, né? Então, isso também pode acontecer. Então, isso é o mais comum. E, doutora, por que é tão difícil diagnosticar essa doença? Porque Bom, tá, vários fatores, né? É muito subdiagnosticado também, na verdade, e passa batido, porque é muito examinador dependente. O melhor para ser visto é a laparoscopia, que é um exame cirúrgico, né, a olho nu, que a gente diz. Vai lá no centro cirúrgico, com anestesia, tudo, pega pelo umbigo, coloca uma câmerazinha, né, e olha ali o tecido do endométrio e ao redor para saber se realmente tem esse tecido. Pega-se uma amostra e faz uma biópsia. Também temos o exame de imagem da ressonância magnética, né, e também tem a ultrassom, que hoje em dia as imagens estão melhores e dá para a gente diagnosticar. Só que o olho do examinador tem que estar muito aguçado, ele tem que estar sempre procurando aquilo e acostumado com a imagem que ele está procurando. Correto. Entende? Então, é difícil porque às vezes passa batido. Às vezes tem um foco ali de endometriose, tá um pouquinho ali para baixo, por exemplo, no ovário ou na trompa. E é onde o ultrassom ele falha um pouquinho, né? Eu faço ultrassom, então a gente consegue olhar mais no útero. Se não tem no útero, mas tem em outro lugar, a gente passa batido. Na ressonância magnética, às vezes também o foco é pequeno,
acaba passando batido. Aí a laparoscopia, ela realmente é definitiva, mas é um pouquinho mais cara, é um pouquinho mais complicado, né? Então, por isso, a dificuldade de diagnosticar. Muitas mulheres também queixam, hoje em dia está assim, tem dor pélvica, já vai procurar o ginecologista corretamente para saber se tem a endometriose. Hoje em dia está mais fácil. Elas já estão ligadas, elas já querem fazer o exame de rastreio, às vezes não pega na ultrassom e elas procuram, se não, vamos fazer ressonância, vamos fazer algo melhor para poder identificar certinho e ter o tratamento. E tem idade, doutora, em que idade ela costuma aparecer e por que é mais comum em mulheres jovens? Realmente, né? A gente tem muitas jovens que descobrem o diagnóstico, né? Sim, é mais comum na idade fértil, né? Ali a partir dos 25, 28, um pouquinho para cima. Nunca para mais. Quando a gente diagnostica uma mulher depois da menopausa ali com foco de endometriose, é porque não foi diagnosticado antes, mas não significa que apareceu agora. É mais comum nas mulheres férteis, justamente por conta da menstruação, né? Mulheres que também têm o fluxo menstrual muito intenso, também acaba tendo mais propensão a ter. Mulheres que a mãe tem, né, por genética, a avó tem, a mãe tem, a probabilidade dessa menina ter ou a irmã ter, né? É bem grande. E é por isso, é mais por conta da menstruação mesmo, da idade fértil ali. E realmente é só fazendo os exames mesmo, doutora. Só. Não tem como. Não tem como diagnosticar sem exame de imagem ou a laparoscopia e a biópsia definitiva. Não tem como. Não tem outro meio. Então, voltando sempre aqui, a gente está falando muito no quadro, realmente é fazer as consultas, é realmente ir procurar um bom profissional e procurar ali ver e entender um pouco o seu corpo. Então, o que a gente precisa realmente, nós mulheres, cada vez mais se entender mais sobre o corpo. Doutora, essa questão de uma má alimentação, como a gente sabe, às vezes até a questão do exercício físico não fazendo, a questão da água, isso também ajuda a piorar, no caso, ali, a doença em si? Com certeza, ajuda a piorar, porque, como a gente sempre fala, né? Exercício físico, alimentação, a de qualidade, ela está muito associada ao bom funcionamento do corpo. Sim. Às vezes a mulher, claro, já tem a propensão, às vezes acaba acontecendo e, enfim, não tem muito o que se fazer sobre isso. Sim. Mas, o tabagismo, o alcoolismo, a alimentação rica em gorduras, em carboidratos brancos, né, que a gente chama dos pobres carboidratos, eles acabam influenciando também na saúde uterina, né, porque isso são alimentos inflamatórios. Então, acaba gerando ali um processo inflamatório num lugar que já era propenso a ter, sim. Então acaba piorando, sim. Sim, olha só. E cada vez mais a gente realmente precisa ter esse cuidado com a saúde, principalmente nós mulheres, né, doutora? Porque como acontece com meninas novas, jovens, então ainda mais as meninas que hoje, querem meio que levar a vida, deixa a vida me levar, não tem como, realmente tem que ser tudo meio que regrado. A gente, né, tem que se cuidar, tem que se cuidar desde cedo. Até porque depois, lá na frente, se ela resolve ter um relacionamento que ela vai casar e quando ela começa a querer ter ali o filho, ela muitas vezes não consegue justamente sim. por conta que lá atrás não foi feito um diagnóstico, não foi cuidado, não foi visto isso. É bem aí que o diagnóstico é feito, né? É bem nesse período mesmo. Começa a ter relação mais frequente, quer engravidar, não consegue, tá lá 1 ano, 2 anos tentando gestação, não consegue, aí começam as investigações. Exame de imagem, de rastreio, né? A ressonância, tudo. Aí chega-se ali ao diagnóstico. Às vezes é reversível, né? Não é toda mulher que tem endometriose, ela não vai poder ter filho, não. Às vezes acontece infertilidade dependendo do local de implantação desse endométrio, onde ele está implantado. Entendi. Mas dá para ter gestação, dá para a gente fazer um controle, desinflamar essa paciente, né? Resolver essa questão da menstruação também. Tem mulheres que têm bastante filhos ali, mulheres que têm multiparidade, né? Sim. Elas têm menos chance de ter a endometriose, porque fica muito mais tempo sem menstruação. Sim. Mulheres que usam anticoncepcional por mais tempo, também acontece
né, a chance diminui porque evita ali a menstruação. Sim. Mulheres que usam anticoncepcional contínuo, tá? Não aquele que dá pausa. É o Entendi. contínuo, que daí não tem menstruação, não tem o sangramento, né? Até essa dúvida, doutora. Realmente, o que eu sempre fui vamos deixar sair, Sim, não sim, vamos reter. sim. Hoje existem vários métodos que você pode estar usando que te dá um pouco mais de tranquilidade. Mas vamos não reter algo que é para sair, eu acho que não é legal, né? Então eu acho que a Sim. menstruação, se ela veio, realmente ela tem que sair. Em casos normais, né, sim, a gente, igual eu falo, mulher que tem endometriose, ela não pode menstruar, a gente não pode deixar ela menstruar, porque se há essa teoria do sangramento retrógrado, né, Entendi. aí a gente tem que inibir mesmo, tá? Entendi. Mas existem as teorias psicológicas Aham. sobre a endometriose também, de que se essa mulher tem um fluxo muito intenso, né, se ela tem muita dor na menstruação, no período menstrual, pode ser que ela esteja tendo que limpar um lixo excessivo no Entendi. organismo, né? Porque o útero da mulher, ele é receptor. A gente sente por ele, a gente recebe por ele. Eu sou médica e eu acredito muito nisso. Porque como mulher, a gente sabe que o útero, em algumas mulheres, é o primeiro sintoma. Dá uma dorzinha aqui, dá um incômodo ali. Às vezes não é hormonal, às vezes é É o psicológico. psicológico. É o psicológico. E quando a gente junta muito emocional aqui dentro, né? Guarda muito, retém, o estresse, a ansiedade, fica com aquela insegurança, também acontece muito. A gente acaba tendo, em alguns casos, tá, gente? Não todos. Algumas mulheres têm, sim, desenvolvem endometriose por conta do psicológico. Então, a gente fala, tá tendo muito sangue, tá precisando limpar o quê? Né? Aí a gente entra um pouquinho no psicológico, que é o trabalho que a Ana Lu também faz, né? É por isso que a gente divide isso, para poder entender o porquê que isso está acontecendo. Porque é um sintoma psicológico, às vezes, que o físico ele acaba somatizando e acaba aparecendo. Né? Então a Correto. gente precisa prestar atenção nisso também. Por que está tendo tanto sangramento? Por que está tendo dor? O que essa mulher está escondendo? O que ela não está trabalhando? Que a gente tem que trabalhar a autoestima, a gente tem que trabalhar Sim. o lixo que a gente emocional que a gente produz, para onde a gente está mandando ele. Tem gente que tem gastrite, tem gente que tem gastrite nervosa, tem gente que ataca o fígado, né? Tem gente que tem diarreia. Então Verdade. cada corpo Cada responde de um um. jeito. Então isso acaba acontecendo também. E daí, doutora, tem casos que é preciso até passar por cirurgias. Tem, porque não alguns casos, assim, fora esses tratamentos medicamentosos, que são alguns que a gente usa ali para alguns, não é anabolizantes, mas alguns hormonais ali, mais focado para diminuir a função ovariana, né? Porque daí diminui a função ovariana, não tem o estrogênio, a gente acaba inibindo o eixo e não menstrua. Sim. Aí entra a cirurgia, porque quando não conseguimos controlar com medicação, esse foco está muito grande, essa endometriose já pegou ali todo o endométrio, toda a parte de ovário, né, das trompas de falópio, a gente tem que fazer a retirada desse útero para não passar, né, para outros órgãos ali, como a bexiga, o reto, ali que são os órgãos próximos, né, na cavidade abdominal. Sim. E aí tem que fazer a cirurgia, sim. É Nossa, indicado em alguns então casos. realmente é algo que a gente tem que cada vez mais ficar atentas Tem que ficar também, de né? olho. Ficar de olho realmente. Idade não tem como. É jovem, É mas jovem, não, não, mulheres em não, período fértil, é não isso tem mesmo. como descobrir se é com 18, com 20. Não. Até não sei se tem casos de menos idade. Só se essa paciente tem queixa, Tem né? Se queixas. tem dor, se já começou com dor menstrual muito forte. Hoje em dia elas estão procurando mais para isso, né? Porque fica atenta. Não é muito comum, né? Dor muito forte. Então a gente vai lá investigar. Quando o paciente não é sexualmente ativa, a gente faz via abdominal, que dá para fazer também. A pélvica abdominal, olha ali o útero, não é tão, não é tão de perto quanto o transvaginal, mas dá para a gente dar uma olhadinha sim, se tá ali com foco, mas o médico que vai fazer esse exame, ele precisa ser especialista nisso, ele precisa estar com o olho ajustado, né, para poder e tentar enxergar o que ele está procurando,
Porque se ele não sabe o que ele está procurando, ele não tem o olho aguçado para aquilo, ele vai deixar passar batido e acontece. Então, é sobre isso também, né, doutora? Uhum. É ter esse cuidado e também não ficar apenas em um profissional se você sente que você não está tão confiante naquilo, porque nada mais e nada melhor do que eu para saber da minha dor. Com certeza, né? Exatamente. Se não tá normal, se não tá legal para você, não é normal. Não é normal. Não é Eu normal. digo que nenhuma mulher, e nenhum homem, nenhuma pessoa, ela tem que sentir dor. Não. Em Sentir dor não é nenhuma normal. situação. Né? Deus fez a gente tão perfeitinho que ele fez para que a gente não sentisse dor. Sim. Então, a partir do momento que você está sentindo uma dor, você tenta tomar uma medicação, não melhora, você assim, então vamos fazer ali, procurar o que está acontecendo. Hoje a gente entende que tem muita gente que fala assim, não vamos mexer no que está quieto. Né? Que é o erro. É o erro. A gente tem que procurar. Temos que procurar. Se está com dor, se tem sangramento, se está alguma coisa incomodando, procura. A gente tem que investigar. Né? Porque às vezes o foco é pequeno, nesse caso, né, da endometriose, e a gente consegue controlar a evolução e essa menina lá na frente consiga ter gestação tranquilamente. Tranquila e também ter uma vida ativa tranquila também. É incapacitante, às vezes. Tem muitas pacientes que eu atendo, igual no caso da menopausa, ou da falta de libido, né? Que acaba o casamento porque tem tanta dor na relação que não tem mais vontade, né? Não faz, não consegue mesmo. E muitas vezes o homem não consegue entender. O parceiro não entende. E já vi muitos casos de que o casamento acaba, né? Justamente por conta desse sintoma de dor na relação. Sintomas de dor na relação. E realmente, como a gente falou, você não quer ir para um lugar onde você vai ficar sentindo dor o tempo todo. Não. Né? Não tem como você vai fazer algo que realmente é muito grave. É muito grave. Né? Elas sentem muita dor, isso eu já vi choram mesmo. no consultório. Eu já vi pessoas próximas a mim, assim, que tem que ir até o posto de saúde e de madrugada na UPA para tomar remédio. Isso acontece na muito. Veia para poder acalmar ali, porque a coisa tá fora do normal. E aí, essa mulher ela vai acabar se fechando, né? Aí ela fica depressiva, ela fica com a autoestima baixa. Doutora. Aí ela não tem mais vontade de ter relação, mesmo tendo dói. Então, o cérebro já fala, não vou fazer porque vai doer. E ela já fica com medo, já fica, né? Já se encolhe ali, já se fecha também pro parceiro. Né? Muitas vezes não consegue ter um diálogo, não consegue explicar o que está acontecendo, nem ela às vezes entende. Né? E aí isso afeta muito a vida íntima dessa paciente demais. E até mesmo lembrando trabalho também, elas não conseguem ir trabalhar, né? Aí pega os atestados e quem que entende, né? É só uma cólica normal, mulher assim mesmo. Não é para ser assim. Não é para doer tanto. Mesmo não tendo endometriose, essas cólicas intensas, menstruais, elas não são normais. Não é para doer tanto assim. A gente tem uma cólica ou outra, porque descama o endométrio e o útero contrai. Normal, para poder ajudar a expulsão desse tecido mais rápido. Mas isso não é para ter dor incapacitante, dor de ficar de cama, dor que chega da febre. Tá? Isso é um sintoma e a gente tem que procurar. Pode não ser endometriose, mas pode ser outras coisas. Sim, e é fato. Às vezes a gente tem meninas hoje com muitas cólicas assim horríveis de novamente ficar na cama, ter que pegar atestado. Às vezes se acontece da empresa onde trabalha dar aquele suporte e entender, mas muitos não entendem e o atestado que você leva para ele, aquilo ali não valeu de nada. De novo, todo mês. Todo mês é isso, né? Tá tirando. E muitas vezes, doutora, eu posso dizer assim, infelizmente ainda a gente tem algumas mulheres que não são tão parceiras, que também não acreditam e muitas, às vezes até ali, chefes mesmos, gerentes, que também não entende o lado daquela mulher e acha que realmente é o mês da frescura, é o mês do mimimi. Ela vai tirar o mês hoje.
Chegou o mês da fulana, pode esquecer que 1 ou 2 dias ela não vem para a empresa. Mas deveríamos, antes disso, fazer um acolhimento com esta mulher e realmente falar para ela, você já procurou um profissional? Sim. Se nós aqui dentro da empresa você não tem o plano, mas veja uma empresa que tem aí, de repente, vá fazer uma consulta particular, veja algo que você consiga, né? Faça um pedido pelo SUS, porque você realmente não é normal você sentir tudo isso. Exatamente. Então, levar esse lado, eu acho que também falta, é claro, um pouco mais de clareza, informação, para que realmente a gente comece a entender o lado da outra mulher, né? Porque a doutora, como é uma médica incrível, você consegue entender todos os lados de uma mulher. Eu busco o máximo possível. Você busca o máximo possível entender realmente o que está acontecendo. A gente sabe que tem coisas que a medicina não explica. A gente vai até um certo ponto. Sim. Né? E eu acredito muito nas terapias complementares, nas explicações complementares. Sim. Porque nós não sabemos de tudo. O médico não é Deus, a gente não sabe de tudo. As explicações, elas existem, está aqui para ajudar a gente, mas a ciência tem um limite. Ela chega ali. Mas não quer dizer que não é porque que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe nomear, que as coisas não existem. Né? Então, eu tento buscar olhar essa paciente de uma forma integral para entender como é que está o psicológico dela, como é que está a família, como é que está, se teve algum momento da vida, algum trauma. Porque tem algumas teorias também que a endometriose pode vir devido a traumas, abusos, né? Ou tanto sexuais quanto psicológicos, pode desencadear, porque é igual eu estava falando na segunda-feira passada, o meio influencia. Então, a gente pode desenvolver uma doença, sim, tanto psicológica quanto física, por causa de um trauma. Né? E a gente estamos melhorando, claro, mas estamos vindo de uma sociedade que a mulher... É difícil a gente falar, olha, sofri um abuso. Quantas mulheres a gente sabe que sofreram abuso e só conseguem falar isso anos depois e se conseguem. Então, ela guarda isso. Qualquer tipo de abuso. Eu nem falo só do sexual. Ela se sentir abusada em determinada situação, isso já... Se ela não consegue resolver isso, já desenvolveu o pensamento e o corpo não sabe diferenciar o que é realidade do que não é. Então, a gente entra em fuga ou luta. Sim. Aí sobe o cortisol, que a gente sabe que é o hormônio ali responsável por estresse, né? Tanto celular quanto mental, por conta celular, e a gente não consegue separar, né? O que é verdadeiro e o que não é. E aí o corpo desenvolve. Sim. Igual eu falei, tem gente que desenvolve como gastrite, tem gente que desenvolve endometriose, entre outras doenças. A fibromialgia também é uma delas, que não tem nenhum... O diagnóstico dela é de descarte. Então, a gente tenta tudo de explicar o motivo das dores da fibromialgia. A gente não achou nada, é fibromialgia. É um diagnóstico de descarte. E o tratamento... A maioria das vezes, além de fisioterapia, exercício físico, boa alimentação, é trabalhar o psicológico. Trabalhar o psicológico, principalmente. E para nós, mulheres, a gente sempre tem um medo, uma vergonha. Sim. Uma rejeição nossa mesmo de aceitar o que está acontecendo conosco, porque nós não podemos ficar doentes. A gente tem disso que a gente não pode parar para se cuidar. Se a gente for buscar um diagnóstico, a gente vai demorar dias fazendo isso. Você vai se dispor energia, porque você tem que ir numa consulta, depois você tem que voltar para fazer exame, depois você tem que... E não é todas que estão dispostas, porque como nós temos que trabalhar, empreender, cuidar da casa, cuidar da família, nós não temos esse tempo. Esse tempo para nós não é válido. A gente vai buscar ele quando pode. Né? Quando a gente vai se deixando. E quando é sábado, a gente fez uma imersão muito bonita também, ali sobre empreendedorismo, sobre o se olhar, o entender. Sim. Realmente é isto, sabe, doutora? Sim. Também ter esse momento. A Daniela Massetti veio, a mentora, falando muito sobre isso. Até onde você, mulher, está começando a se cuidar, a se olhar para você, e não apenas para o seu negócio, não apenas para o seu empreendedorismo, não só pela sua família, porque nós temos que lembrar que quando algo não está bem conosco, e nós temos filhos, esposo,
e Todos namorados. sofrem, né? Todo mundo sofre. A sua mãe, se sabe que você não está bem de saúde, ela sofre até mais que a gente. Sim, Né? Porque é a filha que está passando por aquele processo, e qual é a mãe que não quer tirar a dor e não quer passar para ela? com certeza. Então, a gente também tem que pensar nesse lado até onde a gente tem que se cuidar. A gente já tem, hoje é dia 1º de junho, então os meses estão passando muito rápido, daqui a pouco já está aí praticamente outubro. Para que a gente vai deixar, doutora, para ir buscar um autoexame, um preventivo, uma mamografia em outubro e não já em junho? Ou desde o começo do ano, né? Ou nem qualquer exatamente isso, época. qualquer época. De repente, até a agenda da doutora está com um horário mais ali tranquilo, não que, né, mas que consiga encaixar uma consulta. Então, fazer um exame, fazer uma consulta e realmente começar a se tratar. Para se cuidar. Em que momento que a gente vai se colocar em primeiro lugar? Exatamente isso. Enquanto eu estava estudando sobre a endometriose para trazer um conhecimento, né, que eu não tinha para cá, para Sim. poder entender um pouco melhor, eu li algumas coisas, principalmente a respeito do psicológico, né, que algumas doenças se desenvolvem também porque a gente não se põe em primeiro lugar, né? E além de tudo, culpa os outros porque a gente não está conseguindo se pôr em primeiro lugar. Então, essa culpa não é minha, a culpa é do fulano ou do ciclano que eu não estou conseguindo fazer isso. Aí, vindo para cá, eu falei, realmente, em que momento, em quando que a gente vai se pôr? Né? Não, eu estou em primeiro lugar, então eu vou fazer isso por mim, depois eu vou cuidar de você. Né? Então, eu vou lá, eu vou cuidar na minha consulta, eu vou me alimentar direitinho, eu vou fazer a minha parte para eu estar bem, para poder cuidar do outro. Porque senão a gente não consegue cuidar, né? Nem de si, nem do outro. Mas realmente é muito difícil com a rotina que a gente tem no dia a dia de separar um tempinho. A gente se atola ali, a gente está tão obcecada por controle, né? Quero controlar, quero deixar as coisas no controle que eu consiga, né? Saber o que está acontecendo. Porque eu sou assim, eu sou dessas. Eu sou super controladora em casa. Mas não no sentido de controlar a pessoa. Mas as coisas precisam estar organizadas de acordo... Tem que ser tudo muito cronometrado, né? Para eu poder... Para que você possa... me ajustar, exatamente. E nisso, por exemplo, eu vou lá, eu organizo o meu filho, meus 2 filhos, meu enteado quando ele está em casa. Eu organizo a vida do meu marido. Aí, para eu poder ver o que sobra para poder organizar a minha. Eu acho que está um pouco errado, né? Sim. Eu tenho certeza que não é só eu que faço isso, né? Tá. Aí agora eu estou tentando voltar para poder entender como eu vou fazer isso primeiro comigo para depois organizar eles. Porque aí isso me sobrecarrega. Aí quando eu termino de ajustar a vida de todo mundo, eu já estou sobrecarregada, já estou cansada e eu não quero fazer nada para mim, eu só quero descansar. Entende? Eu tenho certeza que não sou eu. Só eu. Né? Então, muitas. A gente se adoece. Tá vendo? A gente falando com mulheres reais, com a doutora aqui, com Mulher Real, toda segunda-feira aqui conosco, justamente para isso, para que a gente fale para as nossas mulheres que não é que tem que tentar reajustar, porque é a sua vida, é a sua saúde, você é única. Né? E antes que algo que a gente não quer, que é tanto diagnóstico, que não é bom de trazer, né? E realmente, imagina eu, com a doutora aqui, todo dia, às vezes, acontece de você, naquela semana, você ter 2, 3 mulheres com diagnóstico de algo que nem ela imaginava que seria, e você ter que encaminhá-la para outro profissional, para outros exames. Isso aí mexe muito com todo mundo naquele momento, e principalmente com ela, porque daí abre-se aquele buraco no chão e a pessoa cai. Né? E forças para sair disso. Como é que faz? Porque vai contar para a família, vai contar para o esposo, vai ter a rede de apoio. Tem mulher que nem conta, ela só conta depois que ela fechou o diagnóstico mesmo. Até o momento da investigação, passando por todo o processo, elas não contam. Elas não contam. Tanto quanto câncer, endometriose, mioma. Mioma uterino é uma coisa muito tranquila, digamos assim. Sim. Né? E elas não contam, elas realmente ficam assustadas. E acaba ficando com isso sozinhas para si. Isso, às vezes, piora o sintoma. Sim. Pioram, o mioma, às vezes, piora. O sangramento vem e não tem controle. Então, já é tarde. Né? Eu, assim, doutora, eu sou algo que realmente a minha mãe, ela veio a falecer muito rápido.
por trombose. Uhum. E é algo que ela não teve tanto cuidado ela mesma, e quando veio não tinha o que fazer, e mesmo que ela estivesse no melhor hospital, talvez não conseguiria, porque até chegar o diagnóstico que ela estava tendo a trombose, e daí deu a embolemia pulmonar nela. Mas o que eu sempre tirei disso, e eu sempre procurei não fazer como ela? Fazer os diagnósticos, Sim. fazer as consultas e avisar a todos em casa. Então, eu fui ao médico essa semana, fiz a minha vacina da gripe e já fiz o pedido da minha consulta que eu quero passar para fazer o meu hemograma completo. Uhum. Principalmente da tireoide e tudo Sim. mais. Eu aviso a família que daí eu vou na consulta, eu recebo ali todos os exames e o dia. Uhum. Eu coloco na geladeira. Para todo mundo saber que aquele dia é o seu dia. Eu friso com a cor laranja ou rosa o dia da consulta e friso o quanto tempo que eu vou ficar sem me alimentar para poder fazer o exame. Para quê? Para que naquele dia eles entendam e não fiquem comprando um monte de comida, não fiquem dizendo que eu sou chata, que eu não vou comer, e eu faço eles fazer a conta comigo. Tipo, eu tenho que ficar 12 horas. Então, qual é o horário que a mamãe vai parar de comer? Vocês entenderam que nesse dia, nesse horário, a mamãe não come mais, não toma nem aguinha, então vocês têm que respeitar a mamãe, deixar a mamãe descansar, que amanhã eu tenho tudo isso aqui. E eu faço a questão de mostrar para eles que são vários exames. Teve um dia que eu fiquei no hospital de clínicas, gente, eu não tinha mais sangue para eles tirarem de mim, porque eles fizeram aquela dosagem da diabetes. E que eu me caio nisso, porque eu gosto de ver tudo sobre mim. E eles ficaram tirando sangue, e vai uma vez, e vai duas vezes, e vai 3 vezes. Chegou uma hora, eu falei, gente, eu tenho que ir para casa. Né? Já deu. Já deu. E daí fazem você tomar aquele copo. Sim, o teste oral de glicose. O teste oral de glicose. Da intolerância. Exatamente. É horrível. É um não, teste muito olha ruim. tudo que eu vou buscar, doutora. Mas tá certo, porque é assim que a gente encontra, ou se não encontra, tá tudo bem. Eu sou daquela que vasculho. Exatamente, continua tocando sua vida e fazendo o melhor, o máximo possível, para você não desenvolver alguma outra coisa. Porque para eu falar para outras mulheres que elas precisam fazer, eu tenho que passar. Não adianta eu dizer, vai lá, se for bom para você, você me conta. Não. Não é assim e é o cuidar da saúde no ao vivo mesmo, no ficar ali. E, gente, eu vou falar, eu não tenho plano de saúde, tá? Então, assim, é tudo ali no SUSão. Graças a Deus, um atendimento sempre muito bom. E o SUS é excelente. Excelente. A gente consegue, até um certo ponto, a gente tem acesso, a gente consegue fazer os nossos exames. Se precisar encaminhar, realmente a demanda é grande, aí a gente consegue ali tentar um particular, alguma coisa assim. Mas até chegar a um ponto de você precisar de especialista, o SUS tem tudo. Então, tem os especialistas, exatamente. Mas às vezes demora por conta da fila mesmo, porque são muitas pessoas. Né? A demanda é grande. Mas o SUS é excelente, eu não tenho do que reclamar. Mas aí você entende, doutora, que quando eu levo todos esses exames para um profissional, e mesmo que às vezes acontece dela falar assim para mim, talvez eu não consiga colocar você na agenda, mas você vai ficar aqui na porta, quando eu abrir, você me entrega os exames. Sim. Eu vou olhar... eu faço isso. E eu te devolvo. Eu faço isso, porque a gente sabe que é difícil conseguir consulta. Às vezes demora. Que ela entende? Mas o que ela entendeu? Ela entendeu que eu fui fazer a minha parte. Sim. Não adianta eu ficar brigando com o profissional, com a médica, com o médico, que isso e aquilo, sendo que eu não fiz os exames. Que culpa os anjos que são médicos têm. E não é porque você está aqui na minha frente, não, doutora, mas eu tenho esse olhar, esse cuidado que realmente tem que ser assim. Então, faça a sua parte e faça desde o começo. Uma endometriose, ela tem que ser vista antes já de chegar aos seus 30, 40 ali. Sim. Vamos pensar em como está teu organismo, teu corpo, o teu útero, gente, que a gente precisa ser falado dele. Ele é um órgão tão lindo e que ninguém fala dele. Ninguém fala dele, né? Exatamente. Mas agora a gente está aqui para isso. E estamos aqui para falar dele, vamos falar muito. E o útero sente demais. Ele recebe as informações, ele sente... até aquela coisa que dá até aquela dor no útero, quando você sabe de uma... A intuição vem muito do útero também. Né? Eu acredito bastante nisso. Se você sente alguma coisa que tá incomodando, Procura, ou vê a sua intuição. Não é bobeira, gente. Fica esperto, fique atentas às respostas do seu corpo. Sim. Ele tá ali, ele tá falando com você.
Se tem alguma coisa errada, ele vai avisar. Ele vai Ele avisar. vai dar um jeito. Ou vai vir ensangramentos intensos, fluxos intensos, aqueles coágulos, né, que a gente fala que vem para limpeza. Fica esperta. Dor também. Não é normal ter muita dor. Dor na relação também não é normal ter dor na relação. No início incomoda, mas depois melhora. Nem no início é para ter dor, gente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é porque o seu parceiro quer e eu relevo, eu tolero aquela dor. Não. Ou então eu Não, tomo não, um não é Buscopan normal. depois, Não é né? normal. E daí fica aquela mulher ali acuada na cama, sentindo dor. A gente tem aquela mania de se encolher inteira, né? ficar ali. E isso é ruim para ele também, porque ele entende que pode ser que você não esteja tão feliz com ele, com o desempenho dele. E aí cria-se mais um clima estranho, aí mais um problema. Para não ter que gerar esse clima estranho, fica... Não fala o que está acontecendo, Exatamente. Não fala que está com dor, né? Mas tem que procurar. Tem que procurar. Investigar. Gente, não é normal, tá? Tem as medicações, elas têm um limite de alcance. Correto. Porque como a gente não sabe exatamente explicar, a gente também não consegue exatamente tratar. Então, quando a gente está bem, corpo, mente, alimentação, sono adequado, as medicações, elas vêm para auxiliar. Sim. Ela não tem um tratamento definitivo, além da cirurgia, né, da retirada do útero, não tem. Então, a gente auxilia. Então, tem as medicações ali que vão diminuir a função estrogênica do ovário, aí não menstrua, aí consegue melhorar, né, as dores, a cólica, não tem mais sangramento, então também diminui os focos. Ótimo. Tem várias medicações. Converse com o médico. Tem vários. Anticoncepcionais, hormonais. Tem uma gama ali de medicação que, se eu for falar agora, a gente vai ficar aqui até o final. Né? Mas cada uma tem a sua especificidade e ajuda, mas não tem cura. Então, eu falo sempre para os pacientes, o meu trabalho aqui com você é 10%. É 10%, tá? Eu vou fazer a medicação, tem os anti-inflamatórios que ajudam a aliviar a dor, mas você precisa também fazer a sua parte. Sim. Né? Porque a gente sabe que o corpo responde. O processo inflamatório é muito da alimentação, qualidade de sono. Então, o tabagismo, vou falar de novo, gente, tabagismo e alcoolismo para o corpo da mulher é péssimo. Do homem também, mas é péssimo. Sim. Não, por exemplo, mulheres que estão na menopausa, elas fumam, eu não entro com terapia de reposição hormonal. Não dá para usar estrogênio, repor, numa mulher que está fumando. É um risco muito grande e eu não quero correr esse risco. Então, eu falo, se você não parar de fumar, isso aqui eu não vou fazer, porque vai fazer mal para ela. Vários riscos. Então, a medicação, ela não vai fazer milagre, não vai curar, até porque a endometriose não tem cura, ela tem controle, né? A gente controla os focos, controla a evolução, mas ela não tem cura. Mas se você cuidar da sua mente, do corpo, procurar ajuda do psicólogo, terapia, cuidar de você, se olhar, entender por que você... Estou falando que não quero dizer que a culpa é da mulher, tá? Nunca. Jamais. Nunca. Mas, então a culpa é minha. Não é isso que eu quero falar. Mas a gente precisa se olhar, porque a gente, às vezes, se deixa. Né? A gente se deixa em quarto, quinto plano, e aí as coisas estão desenvolvendo, doenças que a gente não sabe. Então, a gente precisa se olhar e entender, escutar o nosso corpo, entender o que está acontecendo, procurar ajuda, conversar com uma amiga, com uma mãe, conversar com o seu parceiro, procurar um médico, porque tem como diminuir, né? A gente consegue diminuir essa dor, a gente consegue ajudar essa paciente a ter uma qualidade de vida. Mas a nossa parte, a parte da medicação, que entra o médico de fazer o diagnóstico, passar os remédios, passar as informações, é 10%. Sim. Até porque, como a doutora falou, não tem como, a gente tem que conviver com ela, entender o nosso corpo e realmente mudar. Não tem como você tratar e continuar fazendo tudo errado.
Tudo de qualquer jeito. Aí volta o quê? O cuidado que você tem que ter com você. Principalmente no psicológico. Mudar algumas situações que você estava vivendo e que hoje você não pode mais viver. Né? Não cabe não mais. cabe né? mais, né? Então, entender que aquele processo ali, ele vai estar com você e fazer da melhor forma. O tratamento, se cuidar, Sim. se olhar para você antes disso e, como a doutora falou, levar a leveza. Isso é difícil, né? Não, vamos combinar, é difícil a gente trazer essa leveza, levar a leveza. Mas a doutora vê que a leveza a gente só quer levar para o outro. A Sim. leveza você só quer ajudar Só pro uma outro. amiga, você quer ajudar uma pessoa que você acabou de conhecer, o marido quando está passando por algum processo, Sim. o filho, mas você não leva isso para Pra você. si. Você não se coloca você com isso como É eu verdade. preciso estar com essa leveza, eu preciso mudar, refazer, recalcular a rota. Muito. Às vezes, estava conversando com uma amiga minha esses dias sobre algumas situações. Ela falou assim: às vezes dar um passo para trás não é dar um passo para trás. Nossa, perfeito. É você reposicionar para poder fazer diferente. E tá tudo Exatamente. certo por isso. É que às vezes a gente fica protelando, né? Mas a uma gente- situação que às vezes não tá nem bem para você e nem bem para o outro. E alguém tem que dar o primeiro passo. Sim. Também acontece. O imediatismo também, doutora, está muito ligado. A gente hoje tem esse aparelhinho que a gente está aqui conectado com eles, que ele é incrível. Ele faz coisas assim que... Maravilhoso. Maravilhoso. Mas nós temos que entender que não é nós, ser humanos, nós não somos igual ele, que é no clique, Não, que se resolve. não mesmo. É todo um processo, principalmente com a nossa reeducação no lado da mulher. Nós falamos hoje, eu estava num grupo de mulheres no sábado, que não se falam de doenças, não se falam de uma menopausa. Não se pode falar. Hoje nós temos mulheres incríveis, como a Cláudia Raia, que estará aqui a semana agora, com a peça aí Menopausa, trazendo uma questão que ela está levantando. Um olhar mais engraçado, um olhar mais né? engraçado. Mais leve. Mais leve, mas é algo que nós temos que colocar isso, que iremos passar, teremos sim que passar e tá tudo bem. E dá para passar melhor passar por isso. Melhor mais ainda, leve, sim. mais leve, com essa leveza. Dá sim, né? é Então, possível. A gente vem de uma questão de quando vem a primeira menstruação, que tudo se coloca como muito tabu. É vergonha para a menina se esconde, a menina fica... ela fica retraída, ela não quer nem falar sobre isso. E são meninas que quando você fala assim, ela abaixa a cabeça, a bochecha fica vermelha e ela se esconde. Acontece. Acontece muito. E eu sempre que acontece isso no consultório, eu converso bastante, eu puxo, eu pergunto se ela tem alguma dúvida, se ela quer conversar, se está tudo bem, né? Porque às vezes a mãe não é tão acolhedora. Então, o médico vai fazer esse papel. Vem, conversa comigo. Eu falo para elas, você está sozinha aqui, só estamos nós duas. Então, o que você fala aqui, fica aqui. Né? Aí, se elas não conseguem desenvolver, eu vou perguntando mesmo. Eu pergunto se tem relação sexual, se não tem, como é que está a menstruação, como é que está a higiene. A gente acaba, sim, tendo que levar esse papel para a vida da paciente para mostrar para ela que é normal, porque é o nosso corpo. Sim. Que está tudo bem, que é assim mesmo que funciona, quais são as partes ali do ciclo que tem um corrimento ou outro que é normal, o que não é normal. Então, tudo isso eu acabo explicando, o que uma consulta, às vezes, não dá tempo, né? Mas o que eu consigo levar para ela, entender que o que não é normal, para ela se olhar e prestar atenção e procurar ajuda, eu acho que já acende na cabeça dessa mulher que está, né, se transformando, Sim. que ela tem que olhar para o corpo dela, Exatamente. ler os sinais e procurar ajuda. E que ser mulher é lindo, é maravilhoso. Exatamente. Eu gosto de ser mulher, eu acho fantástico. Mas a gente precisa entender e respeitar os nossos limites. E o amor que nós temos que colocar a nós, doutora, porque daí o que acontece? Tudo isso acaba que você começa a criar assim. Eu não gosto do meu cabelo. Eu não gosto esse meu olho aqui, não gosto. Não gosto da minha boca. Eu não gosto porque eu tenho um quadril um pouco mais largo, não gosto do quadril.
Mas é o padrão, né, Jô, também. Então, Existe aí, a internet, ela tem um padrão de beleza que a maioria são os influencers, influenciadores, trazem, que não é normal, não é o gente. normal, não é a vida real. Não é justo. Não é justo. Não é vida Não é real. justo. Não é mulher normal. Isso. Não, fica difícil chegar nesse padrão. Chegar nesse padrão, obter esses resultados é muito difícil. E daí você vê que a gente deixa de cuidar realmente da saúde e começa a pensar só na estética? Só no padrão. Só no padrão? E aqui dentro tá uma bagunça. E aqui dentro fica uma bagunça e se der tempo eu me cuido? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo. A longo prazo a gente sabe que isso não funciona. É exatamente Projeto Mulher isso. Maravilha, a gente já viu que deu errado. Não dá certo. Não dá, a gente não é... Não somos. Aí as doenças psicossomáticas, né, acabam afetando a maioria das mulheres. Por quê? Porque se você for ver, mulheres que têm a porcentagem de pessoas que têm doenças assim, né, são mulheres. Sim. São mulheres. Endometriose, a fibromialgia, entre outras. Lúpus, eu acho, também entra nisso. Por que é mais comum em mulheres essas doenças autoimunes, que a gente chama? Porque exatamente por tudo isso. Porque a gente se sobrecarrega, a gente não expõe, a gente guarda e o corpo ele vai absorvendo todas essas informações. A tristeza, a angústia, tudo isso está aqui dentro. As células têm memória, né? Então fica lá. E isso vai gerar uma doença, mais cedo ou mais tarde, vai gerar alguma coisa. Então a gente precisa muito entender que esses padrões, o Projeto Mulher Maravilha deu errado e tá tudo bem. E vamos então vamos voltar, vamos retomar o raciocínio, né, de que a gente é humano, a gente é líder, a gente é empreendedora, maravilha, a gente pode fazer isso, que maravilha que é. Sim. É fantástico, mas colocar em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar, se tá sobrecarregando, demanda, delega, né? Delega, exatamente, delega, demanda. E se tá pesado demais, gente, não dá, né? Não faz. Não faz. Não dá, não adianta. Explica, conversa, porque é muita mulher com doença autoimune, muita mulher que está procurando tarde demais e às vezes não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, né? E como que vai? Aí igual eu sempre falo, é toda uma terapia em conjunto. É multiprofissional o cuidado. Aí um médico só não vai dar conta. Aí a gente começa a entender que você não vai ali pela questão do amor à tua saúde, mas você vai ter que ir pela dor. Sim. Não é verdade? Uhum. Porque quando eu vou para uma consulta e fazer os exames, eu estou prevenindo a minha vida. Uhum. É uma prevenção. Me amo, estou me prevenindo. Se eu vou protelando, hoje não dá, hoje eu tenho reunião, amanhã eu tenho outra consulta do filho, amanhã eu tenho consulta do marido, amanhã eu tenho consulta da minha mãe, amanhã eu tenho que imposto de renda da minha família, amanhã eu tenho que ver com o contador sobre a minha empresa, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que... Quando não sobrou para você, você não está... Você resolveu a vida de todo mundo. E você não se preveniu. Você não fez a prevenção, que é você ir, sim, num exame, numa consulta e falar, doutora, peça tudo, mas faz um check-up aí geral. Essa semana, se passar de 1 a 2, é para mim, é a minha prevenção. É isso mesmo. Quando você começa a ver que a coisa está saindo fora do controle, que você não está conseguindo dormir, você está comendo mal, estressada, ansiosa. Aí o fluxo menstrual, né? O ciclo fluxo menstrual já começa a mexer. Uhum. Irritação, a flor a mil. Você olhou ali, a pessoa nem tá olhando para você já tá olhando para você. O que você nunca me viu? Exatamente isso. Quer levar para casa? Né? Aí a pessoa fala assim, doutora. Você fala um tom mais baixo, a pessoa pergunta, não escutei. E eu sou rádio para ficar falando tudo bem? Eu não sou vitrola para repetir. Eu sou vitrola para repetir de novo. Tá vendo? Acontece.
Acontece. É assim No mesmo. trânsito, então, nem se fala. Não, nem... Deu que uma ultimamente, fechada, pelo você amor quer de jogar. Deus. Não, deu uma fechada, você quer jogar o carro e a bolsa. Muitas vezes eu passo isso. É que ultimamente tá muito difícil dirigir. Tá muito trânsito, É, então a gente realmente já tá mais estressadinha, já aproveita para descontar, né? mas aí você vê que é algo que realmente é com você, é o prevenção, porque quando você vê que tudo isso não está fechando, essa conta não está Não fechando, tá que batendo. você vai, e aí você fala assim, bom, é o que era para ser uma prevenção, vai ter que ser agora um autocuidado. Vamos ter que Um começar a fazer um tratamento. tratamento. E aí é pior. E aí que eu vou ter que fazer é se recalcular toda Tudo essa de novo. rota e com ainda, vou falar sério, uma faca enfiada na minha cabeça. Não é nem É, porque eu não sei o que está acontecendo. sim, é o medo, né? Ele é pelo Aí medo. eu vou recorrer a quem? A Deus. Aí eu tenho que pedir a Ele. Eu esqueci dele por Todo muito esse tempo. né? Eu só Esqueceu falo de assim, Deus, tudo. Pai nosso está no céu, amém. Aí eu esqueci dele. Aí nossa, agora eu lembrei que eu preciso da fé. Uhum. Preciso estar com aquela médica. Aí começa, doutora. Não, aí você vai brigar com o plano de saúde porque não tem. Aí ele quer que a rapidez, né? Quer que a gente agilize e faz tudo para ontem. Não é assim que funciona, né? Não vai dar certo isso. Aí fica pressionando, né? E quer fazer Não, eu diagnóstico quero fazer. Não, porque daí eu rápido. vou entrar com um processo porque eu preciso fazer esse exame para amanhã. Aí 2 meses. Não posso. Eu tenho que ser para amanhã. acontece muito. Aí Mas- não tem o que fazer. Aí então procure outros meios, né? Vai no particular, se não consegue Mas pelo até o SUS. particular, doutora. Às vezes demora mesmo. Demora. Então, Hoje a é. gente sabe que a quantidade de seres humaninhos que estamos aí no mundo é muito grande. Aumentou-se sim, né? A longevidade aí está muito maior. Então, Uhum. hoje, uma mulher de 50 é como se ela tivesse 40, assim, Com se certeza. duvidar, até 30. Sim. Né? Então, a gente sabe que isso mesmo. E a faixa etária mudou muitas coisas, então o processo tem que estar mais lento. Não tem como fazer. Sim, Hoje o a trânsito. prevenção é o melhor. Então gente. vamos Sempre. escutar aqui e entender e escutar uma médica maravilhosa que está aqui toda segunda-feira trazendo. Aqui não é um lugar de julgamento ou então críticas ou então vamos ficar falando. Não. A gente quer que nossas mulheres comecem a se olhar. Não adianta a gente dizer para vocês cuidar da autoestima de vocês. A gente vai trazer uma mulher incrível como a Simone Leal aqui, que fala muito de consultoria de imagens. Uhum. Você estar Tudo com uma isso ajuda, empresa né? fazendo ali a sua postagem diária no seu Instagram. E a sua saúde, que é o que mais importa e que não tem preço. É o que eu falo. Quando a gente tá com a cabeça e o coração em paz, em calma, pode vir o que for. Exatamente. A gente vai dar conta. Sim. Agora, se nosso psicológico tá abalado, tá tudo mexido, a gente tá com o emocional à flor da pele, não tem o que dar certo. Não vai dar certo, né? E Então, você começa a ter problemas dentro do teu trabalho, doutora, que é Em onde todos nós os não lugares. podemos ter. é trabalho, em casa, é pessoal, é com o filho, com o marido, com a mãe, né? Com você mesma. Aí entra a depressão, entram outras coisas ali, vícios, né? Que a gente sabe que a prevenção é a melhor forma. A ansiedade falando muito, então nós temos que começar realmente a ter esse cuidado conosco, a nos olhar principalmente, né? Nós mulheres precisamos estar atenta com a nossa saúde, porque não tem como eu ir no teu lugar, doutora. É Não. algo que é só você. Sim. Não é verdade? Sim. Não tem como eu ir numa consulta médica e falar assim, eu vim aqui no lugar da doutora, da minha amiga aqui. É você. É tirar realmente um tempo para você, é olhar e dizer assim, preciso me cuidar, preciso ter esse espaço para mim, que é o importante. Uhum. Então, o que nós estamos trazendo aqui diariamente é realmente isso. É esse olhar que a gente precisa ter conosco. É isso mesmo. Então, toda semana a gente vai trazer um tema, Sim. mas sempre o nosso foco vai ser esse. Vai ser bater em cima dessa tecla Exatamente. que a gente precisa se cuidar e se colocar em primeiro lugar. Exatamente. É ter esse momento aqui, que é o de cuidar da mulher, trazer a saúde,
mas de uma maneira que não é só o superficial. Não que não podemos fazer aí um botox, temos mulheres Isso é incríveis só que hoje... suplemento. Isso complementa. Tá ótimo. Quem que não gosta de se sentir bonita? Quem Nossa, que não gosta de se sentir elegante, melhorar uma coisa ali? Não tenho absolutamente nada contra, né? Inclusive, sim, também faço as minhas coisinhas. Mas a gente precisa estar aqui, ó. sim, Aqui dentro. Tanto emocional, fisicamente, bem cuidadinho, né? Tudo em equilíbrio sim, para a gente poder também transmitir isso, passar isso. Aí o sim. rosto muda, a pele muda, né? O semblante já muda, o olhar já fica mais bonito. Então a gente sabe que quando a gente começa a resolver aqui dentro, a gente se ajustar aqui dentro, a gente também vai acabar transmitindo. E aí fica Exatamente isso. bonito, né? Aí a gente começa a se sentir mais bonita, mais autoconfiante. É Então isso. a postura também conta muito, né? Então quando a gente cuida da gente, se põe em primeiro lugar, vai lá, faz os preventivos, que a prevenção é a melhor forma, sempre A foi, sempre prevenção será. é Prevenir, tudo. né? Se diagnosticar, diagnóstica no começo e a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Sim, e aí com isso a gente consegue indicar para nossas colegas, olha, fui lá, fiz a consulta, e você acaba sendo a influenciadora de outras pessoas, você acaba Sem sendo o dúvida. espelho. Sim. Você dentro da sua casa, se você tem duas filhas moças que estão aí, não é só ela está namorando, ela está noiva, mas preparar ela para o casamento, levá-la numa Sim. consulta, uma médica que seja de confiável, que já trabalha com você, que já tem esse cuidado com você, que já é, né, ali a sua médica de confiança. Uhum. Então, vim trazer a minha filha, eu quero fazer os exames, fazer as consultas, ver o que está acontecendo. Uhum. De repente, ela vai para um casamento, doutora, que ela se programa daqui 2 anos, ela que realmente querer ter um filho, e descobre nesse meio Descobre tempo que endometriose. a endometriose, Uhum. que o processo vai ter que ser mais demorado. Vai ser mais Ela trabalho entra em para fazer. frustração. O marido também vai entrar em frustração, porque eles também têm aquela questão hoje, infelizmente, nós, mulheres aí, muitas, e eu tenho muitas amigas minhas assim, que elas querem ser vó muito jovens. Igual a Xuxa tá com a Sasha lá, né? Querendo que a Sasha seja. Porque ela quer viver o momento de ser avó jovem. Ai, gente, mas isso Só aí. que não é o teu processo, é o processo dos seus filhos e do Sim. casal. Só que nesse meio tempo, eles estão sendo cobrados. E aí vem assim: ah, deu 2 anos de casado, você não. E aí? E aí? Eu quero netinho. Eu quero uma Ah, netinha. mas isso acontece Quero uma muito. netinha. Só que não sabe, muitas vezes a família que o casal já está tentando Uhum. silenciosamente, mas alguma coisa está dando errado, porque até então eles são super férteis, tipo, Saudável, tão né? saudáveis. A mulher Uhum. linda tá, É. mas não tá batendo, essa conta não tá fechando. Uhum. É isso mesmo. E aí vem acontece vem a bastante. dor, vem o estresse, vem a frustração, até descobrir que aí geralmente o homem sempre culpa a mulher, né? Tipo, Ah, alguma coisa tá errado com você. uhum. Eu, Comigo tá eu, tudo certo. eu, se for duvidasse, eu ia ter uns 10 filhos. Uhum. É isso, Sim, não. né? A gente vai para um breve intervalo, doutora. Deixa o nosso diretor entrar na sala aqui no nosso estúdio para a gente. A gente tá sem a Amandinha Hoje a hoje. Amanda não está Tadinha. Melhoras, conosco. Amandinha. Melhoras, Amanda. Hoje quem comanda a nave aqui do Empreendendo com Elas é o nosso diretor Alexandre Domingues. Então ele vai nos colocar no intervalo. E já voltamos.